Sempre é muito bom poder estar com você e eu quero, neste momento, incentivar você a se inscrever no meu canal, dar um joinha e eu quero agradecer a todas as pessoas que têm enviado testemunho assistido, tanto a transmissão que ocorreu no domingo ou em domingos anteriores, não importa. Mas tem uma pessoa, a Cris, que ela mandou um testemunho lindo. Ela disse que estava por 12 vezes assistindo a mesma transmissão sobre fé que ocorreu recentemente. E durante a transmissão, ela sentiu alguma coisa, as mãos queimarem. Ela disse que ela deu um urro muito grande e ela sentiu que ela endireitou, a coluna dela foi para trás. E ela estava com um sério problema na coluna vertebral. E ela então compartilha conosco que ela recebeu a libertação e a cura no nome de Jesus. Isso significa que a forma como você se posiciona diante de uma transmissão, ou seja, então de um culto ao vivo, é o que vai determinar o quanto você vai receber, seja de transferência de unção, da palavra, ou até mesmo transferência do legado que a pessoa portadora da palavra de Deus está sendo usado e transmitido sobre o auditório. Eu incentivo você nesse momento pegar a Bíblia, o papel e a caneta e começar a anotar tudo aquilo que eu vou ministrar, porque será algo muito libertador e poderoso para a sua vida. Você que está falando comigo no chat, ó, beijo grande para você, que Deus te abençoe, mas mais do que isso, compartilha comigo, compartilha da onde você está falando, de que país, de que nação, de que estado. Se você não é do Rio Grande do Sul, me diga de que estado você é. Isso causa uma alegria muito grande em todos os atendentes que estão trabalhando e interagindo com você no chat e também, claro, para mim. É uma alegria, como eu já disse, grande poder estar servindo, oferecendo daquilo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos e então liberar sobre a sua vida. E eu quero começar neste momento falando, não um versículo bíblico, mas uma frase de um homem que eu admirei e continuo admirando. Ele já não vive mais, mas ele crendo que Deus poderia fazer alguma coisa, ele ficou tão firme nos seus valores, nas suas crenças e se tornou o libertador de uma nação. Ele pagou um preço para que isso acontecesse. Talvez você está pensando em Martin Luther King, também admiro ele, mas não é ele. Esta pessoa a quem me refiro é Nelson Mandela. E há uma frase de impacto dele poderosa, que diz o seguinte: ter convicções fortes é o segredo para sobreviver em meio às dificuldades. Você lembra que ele foi preso? Consegue lembrar? Então, ele tinha convicções muito fortes com relação às crenças dele. Isso permitiu ele se manter são, mente sã, e o corpo são, então, durante todo o período em que ele estava aprisionado. E ao sair, ele continuou a luta em favor do seu povo, como se nunca tivesse sido preso, e conseguiu a libertação. Ele tinha convicções, ele tinha crenças muito fortes, muito firmes. E toda crença, toda convicção, que a crença ela é algo que nós recebemos na primeira ou na segunda infância, gerado no seio familiar. E elas acabam determinando a nossa resistência frente às dificuldades e às dores da vida. Por exemplo, se você cresce num ambiente onde você ouve os seus pais o tempo todo dizendo: nós não vamos sair dessa, a situação tá difícil, tá cada vez pior, o governo não vai conseguir, a saúde não tá boa. Você cresce e esta é a mesma comunicação que você vai liberar dentro do seu lar para sua esposa e para os seus filhos amanhã. Isto é uma crença, algo que é inculcado dentro de nós e esta é a nossa única verdade. E para que ela seja removida, se faz necessário todo um exercício, trocando a mentira pela verdade. E a única verdade absoluta que existe é a palavra de Deus. Então, se você tem a crença que você vai sobreviver a uma crise, quando você vê a crise passou e você sobreviveu, e talvez não apenas sobreviveu, talvez você foi promovido durante a crise, talvez a crise, ela abriu portas de possibilidades para você ainda. Isso tudo é gerado pela crença. Esta foi a vitória que Nelson Mandela teve e que ele então acabou deixando para a sua nação, na verdade, para muitas pessoas, um legado incrível com relação às suas próprias crenças. Nós nos encontramos
ainda hoje, diante de tantas fragilidades humanas, tantas situações delicadas. O próprio governo federal anunciou uma segunda pandemia chegando, que é uma pandemia de doenças psicossomáticas. E isso tudo, então, acaba gerando no ser humano tristeza, frustração, às vezes até ressentimento e rancor. Sabe, a insegurança, ela acaba gerando a incerteza gera ansiedade, o sistema nervoso todo é afetado. Mas nessas horas, nós precisamos rever as nossas crenças. Se as nossas crenças não estão nos permitindo sair do lugar, digamos, negro aonde nos encontramos, nós precisamos parar, analisar e tirar toda mentira e colocar a verdade. Mesmo porque a verdade não é aquilo que vemos ou ouvimos, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Toda outra verdade que você acredita, ela é terrena, ela é transitória e ela sim não dá segurança para ninguém. Então nós precisamos silenciar todas as vozes externas e nos conectarmos com Deus para ouvir o que é que Ele quer falar conosco acerca da situação a qual nós estamos passando no devido momento. Provérbios capítulo 4, versículo 18, fala algo incrível e diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha que incrível. Então, a nossa vereda como filhos de Deus, ela tem que brilhar mais e mais. Não é você alcançar um brilho, recuar, lutar para chegar àquele lugar, talvez avançar. Não. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Eu não sei se você já teve a possibilidade de ver o sol nascendo pela manhã. Eu frequentemente tenho essa possibilidade e eu vejo o sol nascer e ele começa tímido, ele começa assim calmo. Daqui a pouco, quando ele decide resplandecer, nossa, nós temos que ficar sem tirar os olhos dele, porque em segundos ele é capaz já de inundar toda a terra com o seu resplendor. Esse é o desejo de Deus para você e para mim. Deus deseja que nós sejamos como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas também eu não posso dizer que você tem que ser assim. Nós não podemos lhe obrigar a ser assim, porque as suas crenças são capazes de limitar os seus passos, limitar os seus sonhos, ou suas crenças são capazes de fazer você avançar nos seus passos e também avançar nos seus sonhos. O relacionamento que nós tivemos com os nossos pais e o perfil de relacionamento, eles funcionam como lentes que fazem com que nós venhamos enxergar o mundo daquela cor ou daquela forma. Não adianta, você vai se tornar o fruto daquela pessoa que te gerou ou daquela pessoa que então te criou. Não existe como fugir disso. Você já ouviu um ditado que diz: o fruto não cai longe do pé? Pois é. Podemos adquirir outros costumes, hábitos e até outras crenças, mas nós sempre mantemos aquela lá. Eu não sei se você também já ouviu falar que a pessoa, quando ela atinge uma certa idade, ela sempre quer voltar às suas raízes. Ela quer voltar a conhecer a cidade onde nasceu, a região onde nasceu. Sim, ela tem interesse nessas coisas. Se os pais eram da agricultura e ela também veio do campo, ela tem interesse em morar mais no campo, ter um sítio, ter uma fazenda, uma chácara. O que é isso? O que é isso? As vivências internas. Já em certa idade, quando a memória presente é fraca e a do passado é intensa, a pessoa quer voltar àqueles momentos de conforto, de paz e de alegria, que nada mais são do que o passado da própria pessoa. Agora, quando nós trabalhamos as nossas crenças e nós nos esforçamos para que elas não venham enredar os nossos pés, para que elas não venham nos manter cativos, aí então nós podemos sim viver toda uma vida acreditando firmes que nós vamos conseguir aquilo. Seu pai, a sua mãe podem ter sido pessoas maravilhosas, mas numa condição humana eles tinham defeitos. Todos temos defeitos. E nós precisamos pegar apenas as qualidades dos nossos pais sobre a nossa vida. E tudo aquilo que é defeito nós não podemos concordar e também nós não podemos aceitar.
As escrituras dizem que o meu povo perece pela falta do conhecimento. Então nós precisamos ter conhecimento do que é a verdade. O que é que Deus requer das nossas vidas? O que Ele está pensando acerca de nós? E se por acaso as nossas crenças, a nossa linha de pensamento não entram de acordo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós temos que tirar o falso, estabelecer o verdadeiro, remover o primeiro para que o segundo seja estabelecido. Isso é poderoso. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que quer ser um sucesso. Ser um sucesso é a consequência, você de trabalhar o seu ser, moldar a sua vida, ter a compreensão que o mundo ele está em franco movimento e que nós não podemos parar. Nós sabemos que aquela pessoa que para, ela não avança. E do jeito que todas as coisas estão indo, ela retrocede. Nós sabemos pela palavra de Deus que tudo aquilo que não é vivo está morto. Sim. Então, se está morto, não reage mais. Fica parado, não tem atitude, não se move mais em direção às coisas. Nós precisamos pegar a nossa vida, na verdade, e fazer uma autoanálise. Ainda que complacente, mas fazer uma autoanálise. Quem eu fui? Quem eu sou hoje? E aonde, na verdade, eu estou querendo chegar? Algumas pessoas, elas avançam muito mais do que outras. Você nunca se perguntou sobre isso? Como que o fulano que faz a mesma coisa que eu faço, conseguiu e eu não consigo? Qual a diferença? Essas pessoas, elas se rendem a Deus. Elas permitem que as suas mentiras, suas falsas crenças sejam substituídas pela verdade de Deus. Elas se colocam diante de Deus para que haja uma transformação. As escrituras dizem, sonda e conhece o meu coração, vê se em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Eu não sei se você sabe, mas a ausência, o abandono paterno produzem a sensação de inexistência divina. E se há uma inexistência divina, há um sentimento de orfandade, de abandono, exclusão, rejeição e de não pertencimento. E nós sabemos que todas as pessoas querem pertencer. Você já se perguntou por que tantas pessoas participam de grupos naquele aplicativo WhatsApp? Por quê? Grupos banais, alguns só de risada, outros, meu Deus, que não dizem nada com nada, mas as pessoas não deletam os grupos. Por quê? Porque há o senso de pertencimento que todo ser humano busca, e ali elas se encontram, ainda que de uma forma virtual, ali se encontram. Mas também, se por acaso a falta dos pais produzem essa sensação de abandono, quando a posição de um filho é abandonada e sacrificada por causa das feridas, a herança é saqueada. Se um filho escolhe sair de debaixo de um pai, a herança dele é saqueada. Sim, assim como a herança antes do tempo é maldição, veja, você se remover da condição de filho antes do tempo, antes de você entender que você já está na estatura de maturidade, isso pode gerar na sua vida a sensação de orfandade. Mais do que isso, você perde a herança do pai. Se você perde a herança do pai, você não tem um caminho aberto, você vai ter que abrir o caminho. Você não tem uma roda feita, você vai ter que descobrir como fazer a roda. O seu pai lutou e trabalhou num princípio, porque amava a esposa, o marido, depois vieram os filhos. Aí eles começaram a viver e trabalhar apenas com vistas ao futuro dos filhos. Na verdade, com vistas ao legado que deixariam aos filhos. E quando um filho abandona a posição e sacrifica por causa das feridas, a herança é furtada. A herança é roubada. Isso é tudo que o diabo quer fazer na sua vida. Ele quer fazer você não honrar seu pai e a sua mãe, para que você seja mais um perdido e que você tenha que sacrificar tudo que seu avô, que seu pai sacrificaram para construir alguma coisa, seja alguma coisa material ou alguma coisa espiritual ou emocional, um legado. Então nós compreendemos que um passado de orfandade não resolvido produz a esterilidade. Se produz a esterilidade, crenças limitantes já estão, meu Deus do céu, aqui ó, na mente. Essa pessoa não consegue avançar, porque se eu for para lá, vai ter isso.
Se eu fizer aquilo, vão me repreender. A pessoa quer participar de uma coisa, eu não vou porque aquilo lá não dá em nada. A pessoa se torna com perfeccionismo, mania de perfeição, que pode incluir talvez até um transtorno obsessivo compulsivo, um toque, né? Ela se torna uma pessoa extremamente exigente e perfeccionista com ela mesma e com tudo aquilo que ela realiza. Tudo que os outros fazem, nada é bom para ela. O que é isso? A síndrome de um filho que abandonou a sua posição. Ele precisa provar para todo mundo que mesmo não tendo uma herança e nem um legado, é bom o suficiente. Só que não precisa ser assim. Você não precisa carregar crenças limitantes, você não precisa ficar com esse fardo sobre os seus ombros e viver assim, você não precisa. A vida ela é mais leve com Jesus. No momento em que você se submete a Deus, a sua palavra, aos princípios, sabe? Aquilo ali é o que te sustenta no dia mal. Então não é questão de você abandonar o lar, tipo abandonar o cônjuge, a família, ou abandonar a casa paterna, não. Ou abandonar a igreja. Esta não é a solução. Porque a forma com a qual você sai de uma situação é a mesma forma com a qual você entra na outra. E se você, um dia ou outro, vai ter que responder por isso, resolver essa situação, então tenha maturidade. E resolva essa questão agora. A família é o lugar mais seguro da face da terra. Por quê? Porque é lugar de cumplicidade, é lugar de afeto, é lugar de ternura, é lugar de serviço, é lugar de amor. É um lugar de respeito e de desenvolvimento pessoal. E talvez você diga, por quê? Pastora, porque a senhora não conhece minha família. Realmente, eu não conheço a sua família. Mas eu sei de uma coisa. A Bíblia não mente. E eu sei que Deus te deu os pais que você precisava para você se tornar a pessoa que você se tornou. Quando eu penso nisso, oh meu Deus, não existe razão para eu reclamar que eu não tinha um pai afetuoso e que eu não tinha um pai presente, que eu não tinha pai na verdade. Não existe razão para eu reclamar que minha mãe nunca me pegou no colo, nunca me falou palavras afetivas, nunca me deu os parabéns no aniversário. Não existe. Só existe gratidão. Porque eu sei, os meus pais, eles cumpriram com o papel que Deus deu a eles acerca da minha vida. E eu só tornei a pessoa independente que eu sou, a líder que eu sou, aquela que é capaz de convencer pelas suas próprias palavras qualquer pessoa, por causa dos meus pais. Porque cedo eu tive que aprender a sobreviver e a viver. Cedo eu tive que aprender como a vida funcionava. Então, Deus deu a você os pais que você precisava para que você se tornasse quem você se tornou. Então, se você é papai, mamãe e está me ouvindo nesse momento, eu quero te dizer uma coisa, pare de se culpar, dizendo eu poderia ter feito melhor pelos meus filhos. Talvez até isso é verdade, mas hoje não adianta. Pare de se culpar pela forma como você agiu ou deixou de agir em certos momentos. E entenda, você foi a pessoa certa para que o teu filho se tornasse quem ele se tornou. Então seja grata a Deus. E se hoje você tem condições de mudar um pouco e mudar para melhor, tome essa atitude. Tome. Então a família é o lugar mais seguro que existe. Ainda diante de tantos divórcios que estão ocorrendo, às vezes eu ouço alguns celebrantes anunciarem, né, na finalização do casamento, né, e eu os declaro marido e mulher e que esta união dure enquanto houver amor. Meu Deus, as pessoas hoje pegam qualquer celebrante para realizar um casamento e estão mentindo dentro de um próprio casamento. Isto não é bíblico. Então, o amor não tem prazo de validade. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele não arde em ciúmes, ele não se conduz inconvenientemente. Então, o amor acabou
Por quê? Porque a crise financeira veio e ele começou a me tratar diferente. Não importa, o amor, ele jamais acaba. Na verdade, o amor, ele enraiza nas dificuldades. Então não é você pegando a porta dos fundos que você vai encontrar resposta para você, que você vai encontrar solução para o seu interior. Não! Você está saindo, sabe, com toda aquela bagagem. E se você não tirar, não resolver isso, a situação vai ser cada vez pior. Então, eu quero dizer uma coisa para você com relação à família. Ame, ame. Nelson Mandela, ele disse, ter convicções é o segredo para sobreviver às dificuldades. Então, amor não é sentimento. Você ouviu? Você ouviu o que eu falei? Amor não é sentimento. Sabe aqueles coraçõezinhos vermelhos? Sabe aqueles cartões e buquê de flores que se recebem no Dia dos Namorados? Sabe aquela paixão? Amor não é sentimento. Amor é decisão e amor é mandamento. E se as pessoas usassem a inteligência, os casamentos, eles durariam muito mais. Mas as pessoas acreditam que amor é emoção e sentimento e casam. Por quê? Porque comem o bolo antes do tempo. Então, gostaram da pessoa, entendeu? Acharam legal e se unem. Elas não unem propósito. Deus une propósitos. Então, você tem que buscar o conhecimento daquela pessoa. O propósito daquela pessoa bate com o seu propósito? Quantos filhos essa pessoa quer ter? Que tipo de vida econômica essa pessoa quer ter? Qual o futuro? Vai continuar estudando? Vai se formar? Vai fazer um pós, um mestrado, um doutorado? Essa pessoa gosta de receber pessoas dentro de casa para viver em comunhão com amigos ou não gosta de receber ninguém em casa? Então, precisamos usar a inteligência. Se o amor é decisão e um mandamento, então precisamos ser inteligentes diante dessa decisão. E quando as nossas crenças limitantes vêm, porque uma crença limitante, quando o barco está afundando, você pular dele, sem pensar nas crianças. Lembre-se que quando um avião ele está caindo, a última pessoa que tenta se salvar é o piloto. Então, quando um comandante de um navio, ele percebe que o navio está afundando, ele é o último a descer. Claro, não leva em conta o caso do naufrágio do Costa Concórdia na Itália, aonde o comandante foi um dos primeiros a cair fora e deixou lá a embarcação com todo mundo lá dentro. Isso não é referência, isso é uma crença limitante. É crença limitante, quando a coisa está afundando, você tem que se salvar, porque você tem que cuidar do seu umbigo, porque você não pode morrer. Não. Quais são os princípios? O que você aprendeu na escola, na aeronáutica, na marinha? O que você aprendeu na escola de Deus? O que você aprendeu através da palavra? Ser o último a sair. E não importa se você é filho, pai ou mãe. Esta é a sua linha de pensamento e essa tem que ser a sua crença. Se todos nós pensarmos assim, que eu preciso socorrer todos ao meu redor, a partir do momento que eu penso isso, não haverá mais fome. As pessoas não passarão mais frio. Não haverá mais miséria. Por quê? Porque tudo se tornará comum. Há um senso de vida em comunidade. Esta é a Igreja de Cristo. Este é o povo que compreende que nasceu para servir através do próprio exemplo de Jesus Cristo. Então, nós não existimos para nós mesmos, quem cuida de nós é Deus, mesmo porque a semente que eu lanço na terra é essa semente que eu vou colher. E se eu semeio o socorro, o auxílio ao próximo, estender a mão, é isso que eu vou colher. Claro que Deus vai usar pessoas, né, instrumentos para que isso aconteça na minha vida. Mas é importante você refletir sobre isso. É importante você refletir sobre a família, você refletir sobre o casamento. Seu casamento está pendurado por um fio? Amor não é emoção. Amor é decisão e é um mandamento de Deus. Então morra para as suas vontades. Resolva os seus problemas, as suas mazelas interiores diante daquele que tudo sabe antes que você abra a boca. Coloque, despeje diante dele. E não despeje diante de conhecidos, amigos, irmãos, não. Coloque diante de quem tem a resposta.
e do único que vai te ajudar. Porque até mesmo no seio da igreja, de forma lamentável, eu digo, se você se aconselhar com o irmão, até o irmão é capaz de dizer, se eu fosse você, eu largaria. E às vezes, realmente, só conseguimos ver isso como solução e às vezes até temos vontade de dizer, humanamente falando. Mas então temos que rasgar a Bíblia. Porque se Jesus veio para salvar o ser humano, não pode ele salvar um casamento? Se Deus enviou seu Filho, sendo nós ainda pecadores, o seu Filho não consegue restaurar o nosso coração? Então, algumas verdades precisam ser estabelecidas e muitas mentiras, elas precisam ser removidas do nosso interior. Nós precisamos amar a família, porque foi nossa decisão tê-la. Foi nossa decisão casarmos. E minha mãe diria, este mundo está perdido. E eu poderia usar esta frase dela para fazer referência ao casamento de hoje, onde as pessoas contratam buffet, roupas, fazem festas, listas de convidados e fazem altos investimentos. E às vezes o casamento não dura um ano. Ou seja, as pessoas só têm o desejo de mostrar. Quantas pessoas hoje querem casar apenas para mostrar que não estão sozinhas, para usar uma aliança. Então, sim, nós temos a ordem de crescer e multiplicar, povoar a terra e sujeitar a ela. Mas se a sua identidade em Deus está resolvida, a minha pergunta para você é, por que casar? Eu pergunto a você. Sim, porque você casado ou solteiro, o teu provedor é um só, é Deus. Você casado ou solteiro, quem vai estar contigo no dia da angústia, da dor e da dificuldade, acredite, é Deus. Sim, você vai ter afeto dos familiares, né? Então, filhos, ou esposa, ou marido. Sim, isso tudo é muito gostoso, mas isso tudo é alma. E não são as coisas da alma que vão te sustentar ou te levar lá para cima. São as coisas espirituais em Deus, em Cristo Jesus. Então, as pessoas não estão resolvidas na sua identidade. Elas têm a necessidade de expor o carro, expor a casa, expor roupas, expor joias, expor tudo. Expor uma aliança no dedo, expor uma festa nas redes sociais, tremenda, para anunciar que estão casados. 2, 3 anos. Não tem a mesma festa. E é escândalo quando não dá caso de cadeia. Por quê? Porque consideram o casamento e a constituição de uma família como curtir a vida doidado. Eu acho que nós precisamos ser mais maduros. Ainda que o ser humano, ele está demorando cada vez mais na atualidade para contrair um matrimônio, que hoje está entre 28 a 35 anos, segundo pesquisas, mas ainda assim ele não está maduro. Porque alguns anos atrás, se começava a trabalhar com 11, 12 anos de idade. Hoje, às vezes, é 18 e as pessoas não trabalham. Alguns pais pagam a faculdade inteira para o filho. Então, o filho já está com 20 e poucos anos, vai encontrar um estágio ganhando salário mínimo, meio salário mínimo. Até adquirir experiência para atuar na área em que se formou, se profissionalizou. Vai construir um matrimônio com que idade? 30, 35 anos. Mas talvez não teve experiência de vida. Você compreende como é a situação? Então nós precisamos resolver os nossos conflitos hoje. Porque todo conflito não resolvido hoje, acredite, é a crise de amanhã. Então ame. Ame sua família, ame seus filhos, ame seus pais. Apesar de. No momento em que a cruz do Calvário é colocada entre você e a pessoa, você não consegue vê-la com raiva, ódio, ira, rancor. Você consegue vê-la com um olhar de misericórdia. E essa é a expectativa do Pai para conosco. Segundo ponto, primeiro ame, segundo, seja um exemplo. Seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão, seja um filho. Seja um exemplo. Por quê? Porque aqueles que estão à tua volta sairão com crenças. E talvez as crenças que você está estabelecendo, implantando, liberando na atmosfera da tua casa, talvez essas crenças não vão sustentar essas pessoas no dia da dificuldade.
Alguns pais ficam dizendo para os filhos toda hora, os filhos vão no supermercado com o pai, e o pai diz, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Outras pessoas dizem o seguinte, olha lá, olha o carrão. Daí o outro diz, isso é coisa de rico. Que isso? Que isso? Quem ensinou isso? Os pais. Os pais diziam e os filhos repetem. Então o filho dizia, pai, mãe, eu gostaria tanto de ter algum brinquedo, né? E alguma coisa que custe caro, ou de talvez fazer inglês, ou uma arte marcial. E os pais dizem, tá achando o quê? Que tá caindo dinheiro do céu? Que é isso? Isso que você está falando e a forma está estabelecendo uma crença limitante, que é difícil conseguir dinheiro e que é suado, e que não se pode gastar dessa forma. Agora, se Deus é o nosso provedor, se Ele é o Jeová Jiré, nós temos que tirar toda essa mentira e estabelecer a verdade, aonde nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então nós precisamos ser um exemplo no pensar, no falar e no agir. Porque amanhã, quando os nossos filhos não sobreviverem a uma crise conjugal, a uma crise econômica, a uma crise profissional, a uma crise emocional, nós vamos nos culpar. Porque nós não estabelecemos a verdade dentro deles, que habilitaria eles a sair da circunstância. Então eles precisam ser cercados de afeto emocionalmente, entendeu? Porque a crença coloca eles num lugar limitado e vem a orfandade. Então precisamos cercá-los emocionalmente. Só a resposta, ela não está aí. A resposta está quando você decide se posicionar. Você que está sendo a vítima, decide se posicionar e lutar contra a situação. Você fazendo isso uma vez apenas, você terá forças para sair de todos os limites que você crê. Acredite nisso. Terceiro ponto que eu quero te dizer, perdoe. Nós precisamos viver uma vida de perdão. O perdão não tem nada a ver com o ofensor. O perdão não é se a pessoa merece o meu perdão ou não. Mas porque a senhora não sabe o que me disse, o que fez contra mim, o que tem que falar. Não sei, eu não quero saber. A única coisa que eu sei é que você não pode ficar com essa malignidade dentro de você. Você já ouviu alguém dizer o seguinte, não perdoar é como você tomar veneno e desejar que o agressor morra. É bem assim, sabia? Porque o agressor está curtindo a vida doidado. E talvez ele até ouviu falar que você está ferido, magoado, com ódio, rancor e quer acabar com a vida dele. Mas a vida dele está seguindo. E a sua, ela parou exatamente naquele ponto. Pense junto comigo. Lembre-se do dia em que isso aconteceu. Nada mais de positivo aconteceu na sua vida depois daquele momento. Volte. Livre-se daquilo. Porque aí então a tua prosperidade, a tua paz, a tua alegria, a tua serenidade, sim, vai ser uma agressão para o teu ofensor. E mais do que isso, ele pode até te procurar para pedir ajuda com relação às próprias necessidades dele. Isso não é incrível? Deus é poderoso. Ele age na nossa vida de forma poderosa. Então nós não podemos ficar parados na nossa própria vida. O que é a sua vida? Quem é você? Quem é você? Responda quem é você. Mas por que você está nessa condição? Por que você é assim? Lembre-se que eu falei da questão da identidade? Lembre-se? Por que você está assim? Saia desse lugar. Fortaleça a sua identidade em Deus. Jesus diz acerca de você, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, se Deus disse isso, a tua identidade está firmada, não importa o que os outros pensam ou dizem. Levanta-se desse lugar de conforto, saia, abra a janela da casa, abra as portas, saia, vá correr um pouco, vá se exercitar, vá ativar os seus neurônios. Eu tenho certeza que você não será a mesma pessoa. Ignore tudo aquilo que falaram sobre você e comece a fazer tudo o que você tem que fazer por uma satisfação pessoal, não para agradar ou para provar para alguém alguma coisa. Será que se Nelson Mandela não tivesse as crenças que ele tinha,
que ele poderia, entendendo que Deus o comissionou para aquilo? Será que ele teria sobrevivido a tantos anos na prisão? Eu não sei, mas nós podemos imaginar. Nós podemos imaginar que se você é um empresário e a sua empresa for à bancarrota e os funcionários descobrirem onde você mora e começarem também a bater na sua casa, eu sei que você não vai aguentar. Você não vai resistir. Você vai desistir. Então, alguns entram em depressão, passam o restante da vida totalmente medicados, outros se suicidam. Por quê? Porque não possuem crenças fortes. Crenças fortes se constroem com a palavra de Deus. Não é com pensamento positivo. Pensamento positivo funciona com o emocional. A crença, baseado na palavra de Deus, ela está na eternidade. É a verdade absoluta. É o que sustenta os céus e a terra. É imutável, totalmente. Então me diga agora, qual é a crença que tem te boicotado? Qual é a crença que tem feito você cair numa paralisia, num comodismo? Qual é a crença que tem feito você acreditar que você não pode mais trabalhar? Às vezes ouvimos pessoas falarem que pessoas estão encostadas pelo INSS, usufruindo de benefício, sem uma doença real, sem uma doença verdadeira. Quanta miséria, quanta pobreza mental. Por uma pessoa acreditar que a vida, ela é boa, tranquila, com um salário mínimo. Só uma pessoa pobre faz esse tipo de coisa. Em primeiro lugar, porque está mentindo e está roubando. Em segundo, acreditar que isso é tudo. Não. Não importa a sua limitação. Não importa. Nós sabemos que toda pessoa que, quer dizer, algumas doenças no cérebro, pessoas que possuem, elas podem possuir o déficit em alguma área da sua vida. Mas em outras, há uma inteligência exacerbada. Então, a tua limitação não é a resposta, a não ser que você crê nisso. Não, você não pode parar. Ele não te chamou para isso. Te levanta. Sai desse barco, sai desse lugar. E vai para o lugar que Deus tem para você. Eu posso orar por você agora? Sim? Então, onde você está? Curve a cabeça. Senhor, eu quero colocar diante de Ti estas vidas. As circunstâncias colocaram estas pessoas neste lugar. Mas neste momento, eu declaro que elas não são pessoas limitadas. Neste momento, eu declaro que são pessoas fortes e que a Tua própria vida habita nelas. Agora, toda enfermidade, nos nervos, agora, nos tendões, nos ossos, toda enfermidade cessa com a tua ação e eu declaro a cura sobre estas vidas. Eu dou ordem agora a toda crença limitante que seja apagada desta memória e que a verdade viva seja estabelecida nesses corações. Pai querido, eu quero abençoar cada um. Eu quero em especial abençoar cada família neste momento. E eu te peço, Deus, que tanto o homem quanto a mulher e os filhos, que cada um assumam a sua posição dentro do lar, a sua função dentro do lar. E que o princípio que habita dentro desta casa, sobre qualquer outro, é o amor. Então eu peço, converte o coração da esposa ao coração do marido. Converte o coração do marido ao coração da esposa. Dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu os abençoo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Uau, uau, uau. Deixe Deus fazer algo poderoso na tua vida e na tua família. Ele pode. Se o homem não pode, eu quero te dizer, ele pode. Então confia nisso, fica firme nisso e não abra mão de amar apesar
dê. Eu tenho um convite mega, super, hiper especial para você, que é a imersão sobrenatural. Na verdade, é uma imersão nas realidades espirituais para que você viva uma vida de milagres. Algo incrível estará acontecendo e eu preciso te dizer, já foi liberada as inscrições do primeiro lote. Ele ocorrerá do dia 19 ao dia 21 de agosto, agora, na minha casa, aqui no Rio Grande do Sul, em Sapiranga. Então, corre, antecipa a tua passagem aérea, não esquece, compra a tua vaga antes que as inscrições do primeiro lote terminam e tenha o privilégio de poder aprender com uma pessoa que já vivenciou, com uma pessoa que trabalha acerca de realidades espirituais e também escrevi um livro, Dimensões Espirituais. E com muita alegria vou estar transmitindo a você todo o meu conhecimento de todo esse tempo em que tenho vivido e aprendido aos pés do Senhor. Então, se inscreva. Ó, aqui abaixo, nas inscrições, ali está o link de acesso e você pode fazer isso agora. Mas se inscreve no meu canal, dá um joinha e faça um comentário com relação àquilo que você ouviu através dessa transmissão. A todos vocês que foram ativos no chat, ó, mais uma vez, ó, beijo grande pra você. E claro, a todos vocês, tanto aqueles que estão assistindo ao vivo, como aqueles que estão apenas assistindo a transmissão posteriormente, um beijo grande no seu coração. Que o amor do Pai, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito Santo seja contigo e com a tua família, hoje e sempre. Uma abençoada semana para você.